Bem, então vamos lá então para a continuidade da nossa aula. Nós tivemos o primeiro momento onde nós expomos aí a ementa do nosso curso e já falamos de modo bastante introdutório sobre algumas questões que nós vamos estudar. Então agora numa aula propriamente dita do nosso tema, então prolegômenos, introdução aos estudos teológicos do nosso Instituto Teológico Lidere. Eu queria que vocês só observassem essas imagens aqui, que tem a ver, não foram colocadas ao acaso, tem a ver com o que nós estamos já fazendo, que vocês já estão fazendo nesse curso e com aquilo que nós iremos fazer hoje e vamos continuar fazendo na continuidade desse curso. Você observa aqui acima e à sua esquerda, uma Bíblia, junto com um caderno de anotação e um lápis, então mostra ali o estudo bíblico, o estudo da teologia, fazendo anotações, e aí você pode registrar o que você quiser das nossas aulas, ou de modo manual mesmo, ali no caderno, ou no seu computador, no celular, enfim, no celular fica mais difícil, mas a questão é que você tem que ter uma metodologia de estudo, para registrar aquilo que você ouve, e da maneira que mais funciona para você. Aqui acima, mais à direita sua, tem algo a ver com o que nós falamos no primeiro momento nosso, na nossa ementa, aquela questão de unir estudo rigoroso e piedade, vida devocional. Aqui você tem um estudante debruçado em relação às Escrituras, com as mãos fechadas, sinalizando assim uma oração. Oração, tem até um lema em latim, que nós lemos assim: orare e labutare, oração e trabalho. Então, trabalho teológico, leitura, meditação, estudo, anotação, reflexão, debates, enfim. E o debate aqui é no sentido teológico da coisa, vai ficar brigando com a pessoa, ou seja, isso tudo dá trabalho. E oração, oração, pedir a direção do Espírito Santo nos nossos estudos. Logo mais abaixo à sua esquerda, você tem algo que aí realmente está bastante afunilado, bem relacionado ao que a gente está vivendo hoje. O estudo online, ou seja, a utilização de ferramentas online para o estudo das mais diversas áreas, e no caso nosso, da teologia. E à sua direita abaixo, você tem um grupo de estudantes das Escrituras, um grupo de cristãos com as suas respectivas Bíblias abertas, provavelmente eles estão lendo, meditando, a ideia também do discipulado, de você caminhar junto de alguém, e isso vai te ajudar bastante nos estudos bíblicos, nos estudos teológicos, ok? Então nós vamos, depois dessa introdução, eu quero fazer uma breve oração, para a gente dar continuidade a nossa aula de hoje. Ok? Feche os seus olhos. Graças te damos, ó Santo, justo e misericordioso, Pai de toda a criação, Pai de misericórdia e graça. Tu és o único e verdadeiro Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Davi, nosso Deus e nosso Pai. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de poder separar um tempo para estudar a Tua palavra e os assuntos que são relacionados, ó Pai, ao Teu reino. Perdoa, ó Santo Deus, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos ter cada vez mais alegria, compromisso com a Tua palavra, com as Escrituras Sagradas e com tudo aquilo que diz respeito ao Teu reino. Ó Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo, oro por cada um dos alunos, alunas, todos os familiares, ó Pai, todas as igrejas aqui representadas também, e que possamos, ó Pai, passar tempo de qualidade, ó Pai, pensando, refletindo, meditando na Tua santidade, na Tua soberania, no Senhor que é um Deus justo e santo, misericordioso e gracioso. Inclina o nosso coração, ó bondoso Pai, a Tua palavra, dirige-nos ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos dar continuidade, então. Eu falei para vocês, quando estava lendo a ementa, eu falei de maneira bem breve sobre o significado de prolegômenos, e aqui é uma outra explicação, completando aquilo que foi dado de modo introdutório. Então, prolegômenos, o que é isso? É um termo que vem do grego, prolegômenon,
né, que significa basicamente dizer antecipadamente ou dizer antes. Esse é o significado mais básico, tá? Então, prolegômeno é formado por duas expressões, né? Pró, aquilo que vem à frente, né? E legen, que vem lá de logos, que quer dizer, falar, comunicar, verbalizar, né? E logos tem a ver com palavra, né? A gente conhece bastante esse termo, né? Lá de João 1:1, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, né? No princípio era a palavra, era o verbo, né? Então, quando você considera essas duas expressões, o pró, aquilo que vem à frente, né? E legen, quer dizer, então são as coisas que são ditas antes, né? Então, antes de entrar propriamente nos estudos mais específicos da teologia sistemática, nós teremos o quê? Prolegômenos, coisas que nós devemos dizer antes, questões introdutórias, né? Então, prolegômenos é a introdução, né? São as noções preliminares de um determinado assunto, no nosso caso, os estudos teológicos. São as primeiras palavras, né? É o discurso introdutório, é a introdução ao estudo da teologia sistemática. Ou então, na última frase aqui, né, são os princípios fundamentais de uma área do saber. Especificamente para nós aqui, os princípios elementares da teologia. Ok? Espero que tenha ficado claro o que significa prolegômenos. Como eu disse, às vezes você vai, né, pegar algum livro de teologia sistemática ou uma dogmática, né? Teologia sistemática ou dogmática é basicamente a mesma coisa. Normalmente, nós usamos aqui em português teologia sistemática, né? Mas se você pegar uma teologia sistemática luterana, o nome vai ser dogmática. Se você pegar uma teologia sistemática ali da Holanda, né? Você pega do Herman Bavinck, que eu mostrei para vocês no vídeo passado, você vai ver prolegomena, né? E que seria o plural de prolegômenos, enfim. Tá? Então, espero que tenha dado para entender o que significa a nossa matéria. Ou seja, seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido, enfim, se algum amigo seu perguntar o que você está estudando agora, você está estudando prolegômenos, ele vai fazer aquela cara de espanto que provavelmente você fez quando se deparou com esse termo, e aí você agora, né, consegue explicar. Né? Prolegômeno, expressão latina, é aquilo que é dito antes, é aquele discurso introdutório sobre uma determinada área do saber, né, especificamente sobre uma disciplina. Ok? Vamos lá, dito isso então. Agora nós vamos ver essa questão aqui, que eu já tinha colocado para vocês lá no cronograma, né? A questão da motivação nos estudos teológicos. Por que eu quero estudar teologia? É possível estudar teologia com as motivações corretas, isso é possível e é desejável. Mas é possível também, é bom que nós saibamos disso, estudar teologia com as motivações erradas. Né? Então, vamos conhecê-las, vamos refletir sobre essa questão que é muito importante. Antes, eu quero lidar, né, e eu quero usar vários textos bíblicos com vocês no estudo da teologia sistemática. Ok? Então, primeiramente, esses três textos, primeiro aqui Provérbios 9:10, né? O temor do Senhor é o princípio do saber e o conhecimento do santo é prudência. Então, olha só, nós estamos em prolegômenos, né? Aquelas palavras introdutórias sobre o estudo da teologia, né? Os estudos teológicos. E teologia é o estudo da revelação de Deus. Né? Então, aqui nós temos alguns princípios já. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, conhecimento de Deus, ele pressupõe temor a Deus, né? Amor a Deus, temer, magoar aquele que nós confiamos, que nós amamos, o nosso Criador. Então, quando existe temor a Deus, aí existe então o início da sabedoria, o princípio da sabedoria. Teologia se faz com temor ao Senhor, né? Teologia se faz com temor ao Senhor. E o conhecimento do santo é prudência, ou seja, prudência é um dos efeitos. Prudência é um dos efeitos. É algo que também sinaliza conhecimento teológico verdadeiro. Tá? Então, olha só, temor, prudência, são coisas que devem rimar com sabedoria e conhecimento. Tá? João 17:3, e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, olha só, um outro aspecto aqui. Além de conhecimento teológico ter a ver necessariamente, diretamente com temor e prudência, conhecimento teológico tem a ver com conhecimento do próprio Deus, né? Nós queremos conhecer a Deus mediante a sua revelação nas Escrituras, né? E conhecimento de Deus é vida eterna, é algo para a vida. E não só existência, é mais do que isso. Vida eterna é comunhão com Deus, eternamente. É salvação, né? E a vida eterna é esta, o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, conhecer a Deus, de fato, ter comunhão com Ele, e conhecer a Jesus Cristo, reconhecer que Ele é nosso Senhor e Salvador, isso é conhecimento verdadeiro que promove vida eterna, né? Então, teologia tem a ver diretamente com essas questões. E Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, todos nós nos gloriamos em algo ou alguém. Aqui, nós temos a informação de que nós não devemos nos gloriar na sabedoria, na força e na riqueza. Mas devemos nos gloriar sim, não em nós mesmos, mas gloriar no quê? Em conhecer e saber que Deus é o Senhor, né? Que Jeová é o Senhor. E Ele é o Deus de misericórdia, de juízo e justiça. E Ele se agrada dessas coisas, né? Então perceba que teologia tem a ver com essas realidades. Temor, prudência, é para a vida, é vida eterna. Conhecer a Deus, ter comunhão com Deus em Jesus Cristo. Se gloriar em conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Tudo isso, essas são ideias que têm que estar no cerne da nossa motivação para estudar teologia. Sem isso, é vazio. Sem isso, nós vamos entrar nisso daqui, ó. Nós vamos achar que nós somos sábios, não vamos glorificar a Deus e vamos nos gloriar em nós mesmos. Isso é pecado. Vamos continuar. Salmo bastante conhecido, né? O primeiro Salmo, 1 a 6. Eu quero fazer algumas considerações teológicas aqui para a nossa disciplina, que partem desse Salmo, tá? Então, todos nós conhecemos o Salmo 1, né, de 1 a 6, e aqui eu vejo pelo menos essas 3 divisões, tá? Isso é possível que nós consideremos outras coisas, mas para nós aqui, dá para a gente fazer essa divisão. A realidade daquele que é bem-aventurado, daquele que é realmente alegre, a realidade do ímpio e a realidade do contraste entre o justo e o ímpio, né? No versículo de 1 a 3, você tem as informações sobre quem é o bem-aventurado, quem é o feliz. E olha só como é que o feliz tem relação, quem é feliz do ponto de vista bíblico, quem é alegre do ponto de vista bíblico, e aqui eu estou usando felicidade e alegria como sinônimos. Eu sei que é possível fazer diferenciações, tá? Aqui, intencionalmente, eu quero tratar como sendo uma coisa só, ok? Então, alegria, do ponto de vista bíblico, felicidade do ponto de vista bíblico, bem-aventurança do ponto de vista bíblico, está relacionado diretamente ao conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus. E um curso de teologia sistemática, ele vai lidar com essas questões, tá? Então, quem é o bem-aventurado segundo o Salmo 1? Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é aquele que não faz 3 coisas. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, o que ele faz? Primeiro versículo é o que ele não faz. Agora, o que ele faz? Aí está relacionado, eu sublinhei aqui, né?
Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Né? O teólogo, a teóloga, né? O irmão ou a irmã que busca se esmerar no estudo teológico, ele também deve refletir isso daqui. Não só o teólogo e a teóloga. Na verdade, num certo sentido, a gente vai ver isso mais à frente, não hoje, todos, de alguma forma, são teólogos, né? Mas existem aqueles que querem se dedicar mais para serem usados e servirem mais. Olha só, essa é uma outra motivação boa. É você querer aprender mais, mas não para se achar mais, não é isso? Essa é uma motivação errada. É querer aprender mais para gastar a sua vida para a glória de Deus e para que outros conheçam mais a Deus e a sua palavra. Tá? Então, eu creio que é o caso de vocês, né? Parece ser o caso de vocês, nosso, né? Antes o seu prazer, então, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, alguns sinais dele, né? Ele é como árvore, algumas imagens desse homem feliz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, nesses 3 primeiros versículos, nós temos a realidade do bem-aventurado, do homem bem-aventurado, da mulher bem-aventurada, né? Agora, do 4 e 5, nós temos a realidade do ímpio. O ímpio não é assim, é o contrário. Olha lá. Os ímpios não são assim. Ou seja, eles não têm prazer na lei de Deus, não meditam nela, nada disso. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, se isso aqui fosse uma palha, o vento toca para lá, ele vai. Se toca para cá, ele vai. Né? A palha é aquilo que não tem raiz. O bem-aventurado, né? O cristão, o bem-aventurado, o homem do versículo 1, 2 e 3, é aquele que ele é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele é bem firmado na rocha. Agora o ímpio não, o ímpio é como palha. Ele não tem nenhum tipo de raiz. E continua, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, eles não estarão. Se o bem-aventurado é aquele que conhece a Deus, o ímpio é aquele que não vai estar na presença de Deus. Né? Não vai estar na presença de Deus como um pai, né? Como um filho em relação ao pai. Né? Então, a realidade do bem-aventurado, a realidade do ímpio, e agora, no versículo 6, a realidade do contraste final entre o justo, o bem-aventurado, e o ímpio. Né? O salmista termina assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? E aqui o detalhe, olha só, aqui já é teologia também. Deus é onisciente, então ele conhece tudo. Mas se ele é onisciente, ele conhece tudo, por que o salmista disse que ele só conhece o caminho, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá? A gente tem que ir devagar aqui. Esse conhecimento, primeiro, uma palavra, ela pode ter mais de um significado. E no caso aqui, a expressão conhecer tem. Aqui não é conhecer só de saber que existe. Nesse sentido, o Senhor conhece o caminho dos ímpios e dos justos. Conhece todos os caminhos. Mas não é isso que o Salmo está falando. Aqui o Salmo está falando que, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é um conhecer de comunhão, de aprovação. Né? De aprovação. Nesse caso, o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. O Senhor não tem comunhão com ele. Né? O Senhor não aprova os ímpios, perdão. Ok? Então perceba que no Salmo 1, nós temos, especificamente para a nossa disciplina Prolegômenos, essa aplicação de que o bem-aventurado, o alegre, o justo, ele, entre outras coisas, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Teologia tem a ver totalmente com isso. Está relacionada totalmente com essa realidade, né? De ter a centralidade da palavra, a centralidade bíblica na sua vida, produzindo alegria, bem-aventurança, justiça, né? Uma pessoa justa, justificada pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos prosseguir, que tem vários outros textos bíblicos. Texto do Salmo 119, 25. Olha só, a tarefinha que vocês têm que fazer, o trabalho que vocês têm que me entregar, parece um pouco com isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Estou dando aqui um exemplo, tá? E aí, é claro, não vou aceitar
é no versículo 25, tá bom? Não vou aceitar que você faça no Salmo 119, 25. Faça em outros lá, até porque você está diante do maior salmo da Escritura, tá? Você tem vários outros versículos. Mas aqui seria um exemplo, tá? O Salmo 119 diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Lá na NVI está escrito: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. E na NVT, né, na nova versão transformadora, estou prostrado no pó, restaura a minha vida. Perdão, restaura a minha vida com a tua palavra. As palavras mudam aqui e acolá, mas o sentido nesse caso é exatamente o mesmo. Tá? E aqui eu vejo também três situações, três momentos diferentes que nós podemos extrair desse único versículo. Em primeiro lugar, o salmista constata a sua situação. É a constatação do salmista. Qual que é a constatação do salmista? A minha alma está pegada ao pó. É isso que ele constata quando ele olha para ele mesmo. Eu estou grudado, apegado no pó, né? Perto da morte. A ideia é essa. Primeira constatação do salmista. Segundo lugar, a insatisfação e o clamor pela mudança da situação. Porque o salmista ele poderia chegar à sua conclusão de que ele está no pó, mas e parar por aí. Mas não. O salmista, primeiro, ele constata que ele está no pó. Em segundo lugar, ele se mostra insatisfeito. E o sinal de que ele está insatisfeito é quando ele clama pela mudança da situação. E uma palavrinha só: vivifica-me. Ou então, preserva-me. Ou então, restaura-me. Me dê vida. Agora, o que serve mais para a gente está mais no terceiro ponto. Vivifica-me segundo o quê? A tua palavra. Né? Então, em primeiro lugar, a constatação da situação do salmista. Segundo lugar, a insatisfação e o clamor pela mudança da situação. E terceiro lugar, a confiança naquele que vai mudar a situação. Segundo a tua palavra. Não é a palavra em si, mas é o Deus que se revela na palavra. Essa é a ideia. A palavra é um instrumento a partir do qual nós conhecemos a Deus. Né? Então, o salmista ele confia no Deus da palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Porque a palavra de Deus manifesta a vida de Deus. A palavra de Deus manifesta o poder de Deus. Né? É claro que eu não quero que vocês façam só nesse esqueminha aqui, tá? É para você criar um texto, criar uma mensagem. Aqui eu coloquei de forma esquemática. E o que isso tem a ver com a nossa disciplina, Prolegômenos, Introdução aos Estudos Teológicos? Nós vamos estudar teologia, né? A palavra de Deus, as Escrituras. E com essa vontade, né? Com essa expectativa de que nós sejamos vivificados, preservados, restaurados, segundo a palavra de Deus. É um livro que é vivo, né? É vida, é a palavra de Deus. Então, que nós tenhamos essa motivação ao nos aproximarmos da palavra, ok? Vamos continuar. Alguns atributos que nós vemos, algumas características da palavra, além daquelas que nós já vimos, ok? Em primeiro lugar, a palavra ela tem poder criativo. A palavra de Deus tem poder criativo. Aqui é lá em Gênesis, tá? Eu esqueci de colocar o texto, Gênesis 1, de 1 a 3. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Né? Ou seja, a palavra de Deus, né? Quando Deus verbaliza, as coisas acontecem, Ele cria. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, né? De dizer haja luz e a luz começa a aparecer, não. Mas Deus tem. Deus tem esse poder, sempre teve, tem, sempre terá. A palavra de Deus ela é criativa, ela cria coisas, ela cria mundos. Né? Ela criou os céus e a terra. Haja luz e houve luz, pelo poder da sua palavra. Tá? Mas outros atributos da palavra, e nós vamos estudar a palavra de Deus. Né? Ela tem também poder controlador e dominante. Além de ter poder criativo, tem poder controlador e dominante. Marcos 4, 35, 41. Naquele está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, nesse episódio bastante conhecido, né? Quando o vento batia no barco, os discípulos angustiados e nervosos e atônitos e temerosos, né? E se eu tivesse no barco, eu estaria da mesma forma. E Cristo dormindo, Cristo é acordado, e Cristo, pelo poder da sua palavra, ele diz às ondas, ao vento, à natureza, disse ao vento e ao mar, né? Acalma-te, emudece. Provavelmente não desse jeito que eu estou falando, né? Acalma-te, emudece. Enfim, a gente não sabe, tem uma exclamação aqui. Mas o fato é que, pelo poder da palavra de Deus, no caso aqui a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou controle e domínio sobre a ordem criada. Tá? Então a palavra de Deus é criativa, é criadora, ela é dominante, ela é controladora sobre aquilo que foi criado por ele mesmo. E eu quero destacar, né, existem vários outros, né, mas eu quero destacar mais um atributo. Né? A palavra de Deus também é redentiva ou redentora, ela é salvífica, ela é restauradora. Tá? Termos aqui que nós estamos utilizando de forma bem sinônima. Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, então, ela tem poder criador, ela é criativa, ela tem poder controlador, dominante, e ela tem poder redentivo, porque ela traz redenção. Ela tem poder salvífico, porque ela traz salvação. A salvação ocorre quando a palavra é pregada. Ela tem poder restaurador, porque ela restaura redentivamente e salvificamente aqueles que ouvem, se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. E isso é possível porque o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, toca no coração da pessoa que ouve a palavra, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo, operando arrependimento e fé nessa pessoa. Né? Então, esses são alguns atributos que a palavra que nós vamos estudar aos poucos, ela possui. Então, você não está diante de um livro qualquer. Você não está diante só de um best-seller. Você não está diante de um livro só confiável do ponto de vista histórico, sociológico, filosófico, aonde ela é filosófica, né? Do ponto de vista do ponto de vista poético, do ponto de vista literário, não. Ele é tudo isso, a Bíblia é tudo isso e muito mais. Mas ela é, primeiramente, um livro que reflete e que revela o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Né? O Deus criador, o Deus controlador, o Deus criativo, o Deus soberano, o Deus redentor, salvador e restaurador. Né? É a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. E não é só um bom livro. E não é só o melhor livro. É a palavra de Deus. Tá? Então, se aproximar da teologia com essa consciência faz bastante diferença. Mais um texto do Salmo 119. Tá? Texto bastante conhecido, né? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E aqui, aqui eu fiz um esquema diferente. Aqui, pedindo ajuda, né, para outras pessoas também, para outros estudiosos, é possível olhar para esse texto, Salmo 119, 11, né?
guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, fazendo 4 perguntas, na certeza de que o texto me responde essas 4 perguntas. Então, a primeira pergunta que eu faço para o texto: o que o salmista faz? O que ele faz? Ele guarda. Quando ele diz guardo. Então, a primeira coisa, o que o salmista faz no Salmo 119:11? Ele guarda. E todos nós guardamos. A ideia de guardar aqui é de proteger, de cuidar de algo que é muito especial e importante para você. Todos nós guardamos nesse sentido. O salmista guarda, eu guardo, você também guarda. Tá? Segunda pergunta: o que o salmista guarda? O texto responde: as tuas palavras. Guardo no coração as tuas palavras. Então, o que o salmista faz? Ele guarda. Segundo lugar, o que o salmista guarda? As tuas palavras. Terceira pergunta: onde o salmista guarda as palavras de Deus? O texto responde: guardo no coração. Né? É possível, e aqui tem um detalhe muito importante para a gente, o princípio. Guardar a escritura somente na mente não vai servir muito. Guardar somente na superfície não vai servir muito. A ideia é que nós, à luz desse texto, guardemos no coração as tuas palavras, a palavra de Deus. Então, o que o salmista faz? Ele guarda. Onde o salmista guarda? O que o salmista guarda? As tuas palavras. Onde o salmista guarda as palavras? No coração. E última pergunta: para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Para que o salmista guarda as palavras de Deus no coração? O texto responde: para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que ele faz? Ele guarda. O que ele guarda? As tuas palavras. Onde ele guarda? No coração. E para que ele guarda? Para não pecar contra ti. Então, aqui nós temos o outro princípio nessa introdução à teologia sistemática, né? Aos estudos teológicos. É ter a palavra de Deus como nosso livro principal, buscando guardá-la no coração para ter uma vida diante de Deus aceitável. É claro que ninguém é aceitável por causa disso. Ninguém consegue fazer isso no nível da perfeição. Nós só somos aceitos por Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, porque Jesus Cristo nos perdoou, nos resgatou, nos salvou, nos redimiu. Agora, qual deve ser o efeito da palavra de Deus, o relacionamento do povo de Deus, do servo, da serva de Deus, para com a palavra de Deus, depois que ele foi salvo por Cristo? É buscar cada vez mais estar próximo, ler, meditar, né, a palavra de Deus e guardar no coração a palavra de Deus para que nós não pequemos contra Deus. Quando pecarmos, a palavra de Deus nos ensina o quê? Nos arrependamos, peçamos perdão, né? Choremos pelos nossos pecados, confiemos em Cristo e voltemos, né? E isso tem a ver com guardar a palavra de Deus no coração, tá? Então, o ensino que nós temos aqui, além desse que eu falei e eu escrevi aqui, né? O estudo da teologia deve promover piedade, né? Senso de responsabilidade, dependência, não na nossa. Se você depender de você, você vai se frustrar, mas dependência de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E amor pela palavra. Amor pela palavra. Tá? Mateus 28, 18, 20, um outro texto muito importante e que está relacionado ao nosso estudo, né, esses princípios aí, elementares do estudo da teologia. Tá bom? Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo aos discípulos, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? Aqui também eu vejo, né, eu creio que está bem claro aqui, esses 3 momentos, esses 3 princípios, essas 3 verdades aqui. Primeiro nós estamos diante do texto da chamada Grande Comissão. Né? Depois que Cristo ele morre na cruz, ele ressuscita, ele vence a morte, ele aparece aos discípulos e ele dá essa ordem, essa comissão aos seus discípulos, para todos nós, para todo o povo de Deus. Né? A missão do cristão, né? Glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Aqui é a forma prática. Tá? Primeiro nós temos aqui então a base da missão. A missão tem uma base, ela está baseada e fundamentada em algo, e não é no homem. Tá? Não é no homem.
Qual que é a base da missão? É o próprio, né, as palavras de Cristo. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então é sobre essa base que nós somos chamados a fazer a missão. Qual autoridade? A autoridade de Cristo, que ele tem sobre o quê? Sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo que existe. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando Cristo te fala, diz para nós fazer, diz para cada um de nós, né, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os, é sobre essa autoridade. A autoridade que ele tem sobre absolutamente tudo, tá? Então, a base da missão. Agora, qual que é o imperativo? O que nós temos? O imperativo é o que nós temos que fazer, né? A ordem da missão. A ordem não é o id. Isso vocês vão ver em teologia bíblica do Novo Testamento. Não é o id, tá? O id aqui não é imperativo. Ide, portanto, o imperativo é agora, ó, fazei discípulos. Essa é a ordem. A ordem não é ir. Até porque se todo mundo for ir, quem vai ficar? Né? Então não é só para ir, não. É indo, ficando, enquanto vocês estão indo, enfim. A ordem não é o ide, a ordem é o fazei discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a ordem é fazer discípulos. E como que se faz discípulos? Aqui está explicando também, de duas maneiras. Batizando-os, e o batismo é aquele momento que marca a entrada de alguém na fé cristã, na comunidade da fé, tá? Batizando-os e ensinando-os. E aqui é o nosso foco maior. Ensinando-os a guardar algumas coisas? Não. A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tá? Então, nós fazemos discípulos batizando e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós estamos num curso para aprender e ensinar. Nós estamos num curso para aprender para ensinar. Aquilo que Cristo nos ordenou na sua palavra, desde Gênesis até Apocalipse. Aquilo que Deus nos ensinou desde Gênesis até Apocalipse. Ok? E tem a base da missão, o imperativo da missão, por fim, a garantia do sucesso da missão. A garantia do sucesso já estava na base. Porque quem dá a ordem é aquele que tem autoridade sobre tudo. Mas para garantir mais ainda, né, como se precisasse, no início e no fim você tem duas grandes garantias. No meio você tem o imperativo. Mas você tem certeza que a missão vai dar certo? Ela vai ter sucesso? Porque quem deu a ordem tem autoridade sobre o quê? Sobre tudo o que existe. Né? Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Só que existe garantia no início e no final. Olha só a garantia do sucesso. E eis, ou seja, ó, aquele que tem autoridade sobre tudo, garante que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Então, estudar teologia tem a ver com isso daqui. Tá? Obviamente, estudar teologia deve estar relacionado intimamente com o discipulado, com o fazer discípulos. Porque nós devemos aprender para gastar a nossa vida, seja o lugar onde nós estivermos, para a honra e para a glória de Deus, ensinando, pregando e fundamentando e discipulando, sendo discipulados e discipulando pessoas, aprendendo para ensinar. Ok? Perceba então como é que tem vários textos, né? Estou selecionando só alguns que mostram sobre essa realidade. Mas um texto, 1 de Pedro 3, 15 e 16, é um texto bastante ensinado quando a gente vai estudar apologética, né? E mais à frente, Deus permitindo, nós vamos estudar apologética, que é muito importante. Apologética como irmã gêmea da evangelização, né? Uma completando e ajudando mutuamente a outra. Mas aqui especificamente para os fins da nossa disciplina, tá? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Né? Então, aqui a ideia é que nós devemos ter o Senhor Jesus Cristo reinando em nosso coração, santificar a Cristo em nosso coração, cada vez mais reinando em nosso coração. Sendo assim, nós estaremos preparados para responder a todo aquele que pedir qual é a razão da nossa fé. Por que você crê do jeito que você crê? Se alguém te fizesse essa pergunta, você estaria preparado para responder? Né? E perceba que não é para escrever um livro,
né? Aqui não é para dar uma resposta teológica toda. A ideia não é essa. É se você sabe, na sua linguagem, de modo do seu jeito, explicar naturalmente, né, para alguém por que você é cristão, por que você crê na Escritura, por que Jesus Cristo, por que só Jesus Cristo salva? Por que você crê que só Jesus Cristo salva e Buda não salva, Alá não salva, e né, Tomé não salva, e, enfim? Por que só Jesus Cristo salva? Por que eu, ateu, estou errado e você, cristão, está certo? Explique isso para mim. Né? Você estaria preparado para dar com mansidão, mostrar a razão da esperança que existe em você? Por que nós temos esperança somente em Cristo? Por que nós acreditamos que somente a palavra de Deus é a revelação de Deus segura? Né? Nós temos condições de explicar, né? E esse curso ele tem a intenção, né, em cada uma das disciplinas, de nos dar ferramentas para nos equipar melhor para responder essas questões. Esse é um trabalho que vai durar a vida toda, né? Mas o líder ele quer, né? Até porque nós, professores, estamos aprendendo também sobre isso. Mas a ideia é que estudando, conversando, orando, lendo e falando, calando, ouvindo, nós vamos ter ferramentas para melhor poder fazer cumprir isso daqui que Pedro está falando, né? De apresentar com mansidão, com temor, com boa consciência, a razão da esperança que há em nós, tendo Cristo sendo santificado em nosso coração. Tá? Uma frase de Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon é um dos grandes, né? Dos autores que eu mais gosto, né? Muito inteligente, um dos principais pregadores, é conhecido, né? Todo mundo sabe, o príncipe dos pregadores. Ele tem umas sacadas assim geniais, né? E essa daqui eu creio que serve para a nossa disciplina. Há algo muito proveitoso para a mente na contemplação do divino. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. É tão profundo que nosso orgulho se afoga em sua infinitude. Podemos compreender e manejar outros assuntos, sentir algum tipo de satisfação com isso e seguir o nosso caminho pensando: vejam como sou sábio. Mas quando nos deparamos com essa ciência superior, olha só, ele está tratando teologia como ciência superior, descobrimos que nossos olhos de águia não podem ver sua grandiosidade e voltamos com a solene exclamação: sou de ontem e nada sei. Contudo, enquanto humilha a mente, pensar sobre Deus também a expande. Ao mesmo tempo, né, que humilha e expande, nada ampliará tanto o intelecto, nada magnificará tanto a alma do homem, quanto uma devotada, honesta e contínua investigação do grande assunto. Qual assunto? Próprio Deus, nas Escrituras. Né? Uma frase assim, né? Uma frase não, um parágrafo aqui bastante rico, né? Não existe nenhum assunto que vai poder nos humilhar mais e dilatar mais, transformar mais a nossa vida do que meditar sobre o conhecimento de Deus nas Escrituras Sagradas. Nenhum assunto chega perto. Tá? E o Paul Tripp também tem uma frase, agora é um golpe na gente, né? Conhecimento bíblico não deve ser confundido com maturidade cristã. Existem pessoas que têm conhecimento bíblico e não têm maturidade. Exatidão homilética não é o mesmo que piedade. Destreza teológica é muito diferente de santidade prática. Liderança bem-sucedida não é o mesmo que um coração para Cristo. Crescimento e influência não deve ser confundido com crescimento em graça. Isso é bom falar desde o começo. Tá? É possível que você tenha muito conhecimento bíblico e seja orgulhoso. Então, está errado. Né? Obviamente, tudo que eu estou falando vale primeiramente para mim. Tá? Essa é uma frase que merece bastante reflexão. Tá? Um dos sinais de que nós estamos aprendendo é humildade. Né? Lágrimas nos olhos pelos nossos pecados. Busca de Deus em oração. Né? Amor a Deus, amor ao próximo. Tá? Algumas boas motivações para o estudo da teologia. E na verdade, eu vou terminar a nossa aula aqui, tá? E depois eu volto para terminar essa parte. Então, por enquanto, nós vamos parar nessa frase aqui do Paul Tripp, tá bom? Nós vamos parar nela aqui e depois eu volto para falar sobre as motivações, algumas, não todas, mas algumas das boas motivações para se estudar teologia, além daquelas que nós já falamos até agora.
ok? Então, obrigado por nos acompanhar até aqui, obrigado pela paciência, continuemos aprendendo juntos. Um grande abraço, até a próxima, Deus nos abençoe.